Para o seu pronunciamento, representando o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul, Sintrajuf, convidamos Cristiano Bernardino Moreira. Muito boa tarde a todos e todas. Na pessoa da desembargadora Vânia Matos, presidente do tribunal, cumprimento todos os demais componentes da mesa, já nominados pelo protocolo. Cumprimento também a todos os demais presentes nesse ato de retomada do FIDEJUST, né, autoridades, entidades e, em particular, meus colegas servidores da Justiça do Trabalho, sem os quais não existiria Justiça do Trabalho no nosso país. E cumprimento também os representantes sindicais e demais companheiros trabalhadores de outras categorias, que é a classe que tudo produz nesse país e tem sido tão desrespeitada e tão atacada no último período, ataques esses dos quais a ameaça de extinção da Justiça do Trabalho é uma parte, assim como a nova tentativa de reformar a Previdência e todos os demais conjunto de iniciativas preparadas pelo atual governo. Quero saudar essa ampla unidade, presença de vários representantes de órgãos e instituições nesse espaço, assim como no último dia 5, em Brasília, um ato bastante representativo, e também aqui em vários estados no último dia 21 de janeiro, sem esquecer também dos atos importantes que ocorreram aqui nessa última semana em Caxias do Sul e Uruguaiana, né, também levando essa pauta de defesa da justiça do trabalho e dos direitos sociais. Isso demonstra, acho, o potencial que nós temos para fazer frente nessa batalha, nessa guerra em defesa dos nossos direitos e da própria Justiça do Trabalho e MPT, e esperamos que possa se aprofundar no próximo período. É uma luta que não começou agora, é verdade, né? Há em vários momentos se falou em fim da Justiça do Trabalho. No último período, mais próximo, em 2016, nós tivemos um corte profundo de gastos em vários órgãos do serviço público, mas especialmente no Judiciário, a Justiça do Trabalho foi a mais afetada e, visivelmente, isso por conta do papel que ela cumpre no que diz respeito a resguardar os direitos dos trabalhadores. A luta não começou agora, também a gente já viu declarações de inúmeros parlamentares em várias oportunidades falando em fim da Justiça do Trabalho, e alguns aqui do nosso estado, inclusive, né, todos devidamente respondidos, né, pelo Sintrajuf e por várias outras entidades, questionados e denunciados pelo que significaria acabar com essa instituição. Né, quem ousaria, né, levantar essa bandeira de fim da Justiça do Trabalho? Né, não seriam outros, senão aqueles, né, para quem o lucro está acima, inclusive, das nossas vidas, muitas vezes. Para quem a vida nada vale, com o perdão do trocadilho. Né, a gente tem um exemplo muito recente agora com esse crime que aconteceu em Minas Gerais, né, com a vida de tantos trabalhadores sendo retirada, e tantas outras situações similares e outros desrespeitos a direitos são todos os dias tratados na Justiça do Trabalho. A luta não é de hoje, mas é verdade, a gente precisa reconhecer que nós estamos em um estágio um pouco diferente dessa batalha. Hoje nós temos um governo de extrema-direita, né, a ameaça de extinção da Justiça do Trabalho vem logo depois do esvaziamento completo e absoluto da CLT, né, um retrocesso civilizatório de várias décadas. E a maior fake news, a gente está em tempos de fake news, né? A maior fake news desse país no último período foi dizer que contra a reforma trabalhista representaria geração de emprego. Hoje nós estamos com um desemprego recorde em todo o país, e aqueles trabalhadores que conseguem obter um posto de trabalho, muitos deles estão em subempregos, em formas precárias de contratação, como a pejotização, como o trabalho intermitente, como a terceirização agora permitida de forma ampla e restrita. Então, essa ameaça vem como quase uma consequência da contrarreforma trabalhista nesse momento. E vem na esteira, agora já falando do governo atual, de uma série de medidas e retrocessos já anunciados, alguns concretizados,
como o fim do Ministério do Trabalho e Emprego, já no início do mandato do governo Bolsonaro. É um governo que não tem nenhum pudor em defender que é normal as mulheres ganharem menos do que os homens, por exemplo, que não tem nenhum pudor em que, não satisfeito com o esvaziamento da CLT, dizer que nós temos direitos demais no nosso país, e inclusive chega ao absurdo de propostas até caricatas, como a tal carteira de trabalho verde e amarelo, em que pese o fato de ser caricata não seja nenhum óbice para as iniciativas serem levadas adiante pelo governo. A gente já viu isso em mais de uma oportunidade nesse início de mandato. Então, é a primeira vez que nós vemos um presidente da República falar abertamente em rede nacional sobre acabar com a Justiça do Trabalho. Por isso, é um novo estágio e deve sim preocupar a todos esse tipo de declaração. E nós estamos aqui para responder que não vamos aceitar esse tipo de ameaça e não vamos aceitar que terminem com o Judiciário Trabalhista e o Ministério Público do Trabalho. Não é uma luta corporativa. Acho que o Denis foi muito feliz, me antecedeu, ao dizer que nós temos o desafio de levar para fora esta bandeira. Não é o fato de eu, por ser servidor dessa casa há cerca de 15 anos, não é por isso que eu defendo aqui que a Justiça do Trabalho não pode terminar e, sem sombra de dúvida, não é essa razão também que leva os magistrados do trabalho, advogados trabalhistas, procuradores a fazer essa defesa. Mas, senão, a compreensão do retrocesso civilizatório e a barbárie que se instalaria no nosso país se isso viesse a se concretizar. Então, nós temos sim o desafio de, para além do diálogo importante de ser feito também no parlamento, de procurar outras instituições e autoridades para construir e ampliar a unidade que está sendo forjada aqui, dialogar com o conjunto dos trabalhadores desse país. Dialogar e ouvi-los. Porque são eles, sem sombra de dúvida, nós, melhor dizendo, os mais prejudicados com esse tipo de iniciativa. E, ademais, nós temos também uma tarefa que é também, além de impedir que isso se concretize, derrotar a reforma da Previdência, que deve ser apresentada nos próximos dias, e o conjunto de propostas que visam retirar ainda mais os nossos direitos. Eu sei que não é um período em que muitos de nós têm ficado otimistas com a realidade do nosso país. Eu não confio e não acredito em otimismo no que diz respeito no que possa vir de parte do governo. Mas eu acredito muito na força do conjunto da classe trabalhadora, dos movimentos sociais e todos aqueles que têm disposição de fazer essa luta e esse enfrentamento em defesa da democracia, dos nossos direitos e da justiça do trabalho. Que esse fórum possa ter essa capacidade de diálogo, de ouvir a todos e todas e construir essa resistência cada vez mais. A nossa vitória não será por acidente.